A terceira temporada de terminou recentemente e depois da season finale eu me vi na obrigação de fazer um vídeo a respeito. Eu vou tentar não colocar o título da animação toda vez que eu disser, mas acho que vai ser difícil. Vamos lá. Eu conheço. Droga, desculpa. Vamos lá então de novo. Eu só conheço as aventuras de Mark Grayson. Pronto, agora foi. Através da adaptação animada da Amazon. Quando saiu lá em 2021, eu me interessei e parei para ver, entender do que se tratava, e ao longo dessas 3 temporadas, essa merda tá desregulada, já tá fazendo sozinho, eu juro. Enfim, até aqui ela vem me surpreendendo bastante. Em parte porque a obra por si só é muito boa, em parte porque eu também não tinha muitas expectativas. Eu acreditava que talvez fosse só mais uma história clássica de super-heróis. E apesar de ela também ser isso e buscar explorar esses temas de heroísmo, ela também consegue fazer comentários que vão além do arquétipo narrativo padrão de heróis, como a gente conhece, e todos esses temas se misturam, criando algo bem singular e característico. O que mais me interessa e me mantém engajado nesse mundo até aqui é, principalmente, mas não exclusivamente, a jornada e os arcos de desenvolvimento do Mark. O que acontece é que o Mark é uma pessoa genuinamente boa, que quer e tenta fazer o bem. Mas esses ideais de heroísmo e altruísmo às vezes se tornam uma desvantagem quando se deparam com a crueldade vil e crua do mundo e do universo que o cerca. E isso gera conflitos muito interessantes que puxam o personagem a encontrar respostas, fazendo com que ele cresça no processo. Todos esses dilemas e conflitos morais são muito humanos, sabe? Se você parar para pensar e tentar se colocar no lugar dele, você vai ver que esses conflitos são genuínos, entende? É relacionável. Apesar de ser um mundo fantástico e fantasioso, ele busca manter um pezinho no chão para fazer com que os eventos e as suas consequências tenham um peso dentro da trama. Além do Mark, existem diversos outros personagens, muito interessantes e muito bem escritos na obra. Personagens densos e moralmente cinzas, entende? Afinal de contas, essa não é necessariamente uma obra sobre bem e o mal. Esses conceitos se misturam na maior parte do tempo. Olha o Cecil, por exemplo. Com algumas poucas exposições de diálogo e mostrando um pouco do seu passado, você compreende melhor as suas ações e suas motivações e entende que ele genuinamente quer fazer o que é certo. Mas quando se busca defender a humanidade contra adversários muito poderosos em uma escala, galáctica, você tem que estar disposto a fazer qualquer coisa que seja necessária para garantir a vitória. E ainda assim, isso não trará certeza da mesma. Eu poderia discorrer sobre cada um dos personagens do núcleo principal e mostrar como cada um deles tem algum conflito interno a ser resolvido, mas acho que eu só estaria me repetindo. O ponto é, além de um ótimo protagonista, boa parte do elenco de personagens também recebem sua devida atenção e agregam muito à obra. A dinâmica entre o Mark e o Cecil sempre foi muito interessante. Eu acredito que na terceira temporada foi o ápice até aqui. Mark ainda tenta se agarrar muito aos seus ideais que, por mais que sejam sim virtuosos, muitas das vezes podem ser usados contra ele, como se fosse uma fraqueza. Cecil, ao longo dos anos, aprendeu a ressignificar e recuperar a vida de vilões e criminosos. Ele foi obrigado a se capacitar e tentar redirecionar o dom dessas pessoas para o bem, e no processo também lhes dar uma chance de amenizar pelas suas ações. E o Mark simplesmente não aceita isso. Ele acredita que, antes de mais nada, essas pessoas precisam pagar pelo que fizeram. E ele também não está totalmente errado nisso. Mas o fato é que buscar se apropriar da habilidade dessas pessoas é muito mais vantajoso para o mundo do que apenas os trancafiar em uma cadeia. Esse tipo de interação e embate entre os personagens é incrível e é muito foda ver eles se desenvolvendo e até mesmo mudando a sua percepção e sua visão sobre as coisas ao seu redor a partir disso. Nessa temporada vemos Rex e Ray tentando se afastar dessa vida de super-herói e ensaiando como seria viver uma vida normal, e como as circunstâncias podem simplesmente destruir isso. Vemos um pequeno arco focado no Nolan se reencontrando e buscando um novo propósito, até mesmo expondo suas vulnerabilidades e emoções que ele estava sempre suprimindo. A terceira temporada, assim como as anteriores, em diversos momentos busca mostrar um pouco mais da vida desses personagens, como por exemplo o Cecil que mencionei acima, o Rex e etc. Mas além dos mocinhos, a obra em alguns momentos tira um tempo para mostrar personagens que poderiam simplesmente ser ignorados e tenta os introduzir na história de uma maneira que enriquece muito o mundo de Invincible. Desculpa. Por exemplo, eu não lembro exatamente qual o episódio, mas a intro de um deles é mostrando um casal de vilões que deixam a vilania de lado, por assim dizer, e tentam viver uma vida normal. Devido a diversos problemas e complicações financeiras, por não conseguirem arrumar trabalho, eles acabam sendo despejados e retornam para suas atividades criminosas.
só para serem derrotados e presos de novo pelo Mark. Tá entendendo como isso adiciona uma camada a mais no show? Um dos vilões da terceira temporada, inclusive, segue essa lógica, o Powerplex, dublado pelo nosso querido Aaron Paul, vulgo Jesse Pinkman. A partir daqui eu devo dar alguns spoilers sobre a animação, então se tu não viu e tem interesse de ver, eu recomendo que pare de assistir aqui. Valeu, é nóis, tamo junto. E se inscreve aí. Então, esse vilão segue essa mesma lógica. Você vê o porquê da deterioração mental dele. Ele perde sua irmã e sua sobrinha durante a luta do Omni-Man com o Invincible e entende que a justiça não se aplica a pessoas como Mark. Ele culpa o Mark por isso e busca vingança com as próprias mãos. Ele é o resultado direto desse embate. E ao culpar o Mark, mesmo que de forma irracional, por assim dizer, ele se transforma em um vilão. E ele é um personagem que simplesmente não pode ser salvo, entende? O Mark, entre aspas, falhou em salvar esse indivíduo. É disso que eu tô falando. Os autores da obra não têm medo de fazer com que os personagens percorram caminhos difíceis para os desenvolver. E quando o Mark entende que, direto ou indiretamente, ele é um dos responsáveis pela criação desse vilão, isso o coloca em um lugar muito difícil, sabe? Onde ele tem que tentar elaborar aquilo e racionalizar aquilo para tentar encontrar uma resposta dentro de si, mas o fato é que talvez não exista uma resposta para isso. Infelizmente as coisas são o que são, e muitas das vezes nesse mundo as coisas podem ser uma merda. Esse tipo de dinâmica enriquece muito a obra. Faz com que mesmo um show de fantasia e ficção tenha raízes humanas e críveis, tornando esse mundo verossímil e mais provável de alguma forma. Agora, a cereja do bolo foi o último episódio da terceira temporada e a introdução do Conquest. Meu irmão, puta que pariu, assim, se na sua bolha de algoritmo aí de rede social você consome um pouco dessas coisas, você já deve ter visto que esse episódio é um dos mais bem avaliados na história do IMDb, por exemplo. Até mesmo a qualidade da animação, que estava bem fraquinha, melhorou muito no último episódio. Parece que guardaram todo o orçamento e o tempo de produção para ele. É brutal, visceral, impiedoso. O mundo nem teve tempo de se recuperar da última calamidade e já tem que lidar com um ser praticamente divino que se chama Conquista. Mork é puxado a todos os seus limites. Chega perto de quebrar mentalmente e fisicamente, e o monólogo do Conquest só reforça os pontos que levantei até agora. Eu vi que, inclusive, essa foi uma adição exclusiva para a série. O autor meio que tá reescrevendo algumas coisas pro show e isso aqui foi muito acertado da parte dele. Porque até aí, o Conquest poderia ser só mais um Viltrumite que saiu por aí para expandir o império de sua raça. Mas esse monólogo dele, por mais que seja breve, revela muito caráter e consegue transformar uma máquina de conquistar planetas como ele em um personagem multifacetado. All the other Viltrumites are scared of me. No one talks to me. No one wants to be my friend. They think I am unstable. They send me from planet to planet committing atrocities in their name. And as I get better at it, they fear me more and more. I am a victim of my own success. Conquest. I don't even get a real name. Only a purpose. I am capable of so much more, and no one sees it. Some days I feel so alone I could cry, but I don't. I never do. Because what would be the point? Not a single person in the entire universe would care. Take it to your grave. Isso aqui é muito foda. Puta que pariu. Depois dessa eu não tenho nem mais muito o que dizer em relação à terceira temporada. Eu tô animado pra ver como a história continua a se desenvolver a partir daqui e em como ela termina. Enfim, eu poderia fazer mais alguns comentários pra sustentar melhor algumas das coisas que eu disse, mas sei lá, eu só estaria esticando muitas coisas e repetindo muitas das coisas que eu já disse. Espero que vocês tenham gostado, deixa teu like aí e se inscreve nessa bagaça. Falou, tamo junto.